Bom dia, gente, boa tarde ou boa noite. Estou aqui hoje para falar sobre alguns estudos que comprovam é, a existência e a vivência de Cristo nos nossos dias atuais. Nós sempre estamos descobrindo coisas novas e vendo as coisas acontecerem na nossa volta e no nosso cotidiano, e a gente sempre se pergunta onde é que eu posso buscar esse Deus que é tão poderoso e tão forte. Então muitas pessoas elas não leem a Bíblia, elas não procuram se informar, não saber o que é. Então em Isaías é, fala, vinde até mim o meu amparo e, e vos sentirá como luz e presente. Então, assim, agora a gente está vivendo um momento de Isaías, né? Isaías 4. Então, a gente tem que procurar ser sempre uma pessoa plena com Deus, porque ele veio, mandou Jesus para ensinar a gente e a gente já pode sentir Jesus em nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas, andando por todos os lugares, fazendo várias coisas. Então, assim, esse vídeo que eu tô fazendo é por causa da pandemia, que também mexeu com todo mundo, eu acho. Desestabilizou o mundo como ele era. Desde que o mundo é mundo, a gente não sabe bem o que é, e a gente tem que usar nossas armas pra gente se defender contra o inimigo. Então, a gente tem que sempre olhar as coisas que Deus quer que a gente ore, e a gente tem que seguir sempre o nosso coração, independente da nossa religião, da nossa das pessoas serem de outras coisas religiosas. A gente tem que sempre seguir nossas coisas sem fazer mal pra ninguém, olhar sempre as coisas, porque, gente, eu sou uma prova de que já tomei muita coisa, muito pau, levei muito pau querendo ser melhor, querendo ser sempre Deus, e ninguém é Deus, e a gente é feliz, e as pessoas, elas veem que você tá passando por isso, e elas sabem que você é uma pessoa que não precisa buscar Deus, é uma pessoa que é semelhante a Deus e que tá buscando ser evoluído. Então você tem que buscar não só evoluir, gente, mas, sabe, tipo, dar um abraço às vezes em alguém, sorrir mais para as pessoas, é, fazer o, as coisas com que as coisas suas derem certo. Você tem que lutar. Você tem que sempre almejar, sempre crescer mais, porque Deus, ele é grande, gente. Ele quer que você seja muito e muito mais. Então você não pode ter medo. Você não pode ter medo de fracassar. Você tem que ter medo de coisar. Então, o que você se tornou e o que você é hoje é porque Deus agiu na sua vida. E eu tenho certeza que ele vai agir na vida de todo mundo que, que fizer as obras dele. Então, assim, gente, sigam a Bíblia. Não tem lei, tipo, parem de ver coisas obscenas que vão te colocar pra baixo depois, que vão sujar você, sabe? Vão te sujar no interior de você, sabe? É, sabe por quê? Porque você é retardado. Você coloca na sua cabeça uma coisa e você faz outra. Então você não tá buscando autoajuda. Então, assim, Deus é mais, e você tem que procurar agir nas suas dificuldades, nas horas difíceis da sua vida, nas horas que mais ele te cala, mais você tem que prosperar, respirar fundo e ir lá e fazer o que ele manda, tá bom, gente? Então, assim, esse vídeo é para falar sobre a importância que Deus quer nos revelar como o Senhor Mestre dele. E, e como ele fica triste quando a gente não olha por essas coisas que são tão incapazes. Então a gente
a gente tem que ser maduro e não imaturo. Então a gente tem que olhar as coisas com um olhar mais divino, porque tudo é divino e maravilhoso. O que estraga é a gente colocar minhocas e pregos no nosso caminho, porque a gente acha que a gente tá se fodendo, mas a gente tá brilhando ao ver de uma pessoa que é tão poderosa e que é tão grande, tão linda e tão ungenta que é Deus. Então, gente, quem não segue a palavra, quem não faz as coisas certas, quem não olha pelas crianças, sabe? Pelos animais, pela natureza, pelas coisas que você segue, das coisas que você não coisa, você irá se desmoronar e virá um abate, porque assim, o mundo, desde que ele é mundo, existe pecado, então virá um abate do pecado da carne e você vai acabar se aperfeiçoando e, e se perdendo, se deliberando a fazer as coisas ruins. Então, assim, existe muito essas coisas, tá, gente? Que a gente vão tentar calar a boca da gente porque a gente fala a verdade. E, e assim, a gente tem que parar de falar e agir. Fazer mais as coisas que a gente gosta de fazer. Então, gente, se você não sabe a respeito das pessoas que trabalham na vida, em tudo, pessoas que seguem Jesus, leem mais e vão a fundo, estudem isso, parem de ficar vendo pornografia, fazendo conteúdos retardados que, tipo, não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo na internet. Para de ficar se colocando problemas e obstáculos na vida de vocês, que vocês não têm problemas. Quem tem problemas é, é só a gente. Só a gente que tem que aguentar os problemas, os pecados das pessoas. E a gente se juntar com elas é a pior coisa que a gente faz. Então a gente tem que ser bem mais maduro e bem mais capacitado e evoluído do que fazer isso. Então, gente, não é questão da gente se colocar um manto sagrado e ficar rezando, não. É pra gente procurar mais a nossa alegria e não a tristeza e ser profundo nas coisas, porque eu creio que ele dá as coisas ser justas, o que é de César e o que é de que não é, ele descarta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito mais amoroso com ele e ele dá a segunda chance de a gente fazer tudo que a gente quiser fazer na nossa vida. Ele dá a chance da gente crescer, de evoluir, de estar sempre em rotinas de bens com eles. E eu acho que um segundo do nosso tempo com ele, uns 5 minutinhos com ele, não é nada, né, gente? Então, assim, conversar com ele, pedir discernimento, que ele vai agir na vida de todo mundo e vai parar de ser um obstáculo. Então, assim, tem muita gente que quer ver você no pedestal, mas não coloca tapete pra você. Tem gente querendo te ver bem, mas não te ajuda também, não te dá um sinal de luz. Você às vezes tá na escuridão perdido e não tem uma pessoa que te salva. Tem gente que vai te apunhalar pelas costas só por você tá ruim. Gente, isso é o que eu mais vejo, gente ruim fazendo coisas de maldade com pessoas que estão sofrendo injustiçamente, sabe? Gente que não tem o que vestir, o que comer, se fudendo e pra botar no cu do outro. Então, assim, é muito mais fácil a gente ficar fazendo isso do que a gente ser feliz e viver uma vida como Deus quer. Então, assim, a gente tem que se vestir como a nossa infância a gente se vestiu. Então a gente não pode nunca errar esses princípios. Sempre debater o que é certo e o que é errado. E, gente, o que incomodar vocês, joguem pra, sabe, joguem pro universo. Vocês não precisam disso pra ser feliz, sabe?
Eu joguei, já tomei muito na minha vida e eu acho que assim, eu, eu não guardo nada pra mim mais, sabe? Eu não faço mais nada que as pessoas vêm falando, julgando, eu não faço mais nada que agrade ao que faça agradar o ego delas. Eu faço sempre uma coisa que é positiva pra mim, porque eu acredito que é pra mim com Jesus que eu tenho que fazer. Então, gente, vocês nunca estarão sempre sozinhos, vocês sempre estarão com Deus. Vocês sempre estarão com alguém que está do lado de vocês protegendo. E vocês têm que se sentir felizes com isso. É só vocês terem um olhar mais pacífico, sabe, gente? É um olhar mais natural. Você não vai ser puta se você der uma risada legal. Você não vai ser puta se você fizer namorar alguém. Você não vai ser puta. Você vai ser puta se você ficar, sabe, fazendo o inferno na vida das pessoas. Então, assim, isso é ser puta, entendeu? Você precisa sair, você precisa respirar, fazer as coisas que Deus quer que você quer que faça. E não ser uma pessoa dada pra vida, ficar com 10, com 20, que eu acho que eu vejo isso desde criança. Eu acho que eu tenho esse olhar de ver as mulheres, principalmente, querendo passar o rodo, assim, sabe? Em tudo que é gente. Elas acham isso maravilhoso, sabe, gente? E só suja a imagem delas e faz elas serem escrachadas, assim. E elas comem bosta. Então, assim, na igreja você tem que ser uma pessoa só. Gente, existem bilhões, trilhões, sabe? Agora, trilhões de coisas pra você fazer, de milhares de feitos. E você vai lá e vai pegar justo o namorado, tipo, da sua irmã, da sua amiga. Então, assim, é muito feio isso. E eu acho que isso daí é gente baixa, que não tem discernimento, tem a cabeça do tamanho de um prego, assim, sabe? Eu acho que a pessoa ela ainda sabe que ela fez errado e ela acha lindo, e ela acha que ela tá bombando, sabe? E ela tá se escrachando, assim, tá sendo uma encardida mais na vida. Então, assim, gente, eu não faço mal pras pessoas. Eu dou risada alta às vezes, faço minhas coisas, mas eu não faço mal pra ninguém. Eu acho que é por isso que eu tô colhendo tudo de maravilhoso que acontece na minha vida. E eu vou colher mais. E eu acho que é por causa desse tempo que a gente tá vivendo, dessas energias que a gente tá vivendo, assim, de esperanças e prosperidades e tudo que mais serve pra gente. A gente tem que saber olhar essas coisas com bem e lutar, gente, porque a gente não é herdeiro do reino de Deus, né? Todo mundo sabe que pra gente, para estar no reino de Deus, a gente tem que ser primeiramente uma pessoa que segue os princípios dele. Então, pra você ser herdeiro, você tem que honrar. Se você não honrar, gente, não vai ter fim, não vai ter tempos bons, não vai ter sol, não vai ter primavera, não vai ter luz pra você, só vai ter o inferno. E se te fizerem mal, sabe, faça igual Jesus, dá o outro lado, assim, sabe, gente? Então, assim, quem apanhou muito da vida, quem já bateu na vida também, sabe o que acontece quando a gente fala ou faz alguma coisa de errado. A gente sente na cabeça, né? Então a gente sabe o que acontece quando a gente faz algum mal pra alguém. Então, assim, gente, hoje mesmo eu podia ter. Ontem eu fiz errado, hoje eu posso fazer muito melhor. Então, gente, eu acertei hoje. Peguei, não achei mal do meu gato me acordar, porque eu acho que ele quer ser feliz, entendeu? Ele quer que eu vou lá brincar com ele, então eu vou lá brincar com ele. Porque ele tá olhando pra mim com uma carinha de que ele tá sofrendo se ele não brincar. Então, gente, eu olhei ele e comecei a brincar. Falei, daqui a pouco a gente vai lá brincar, a gente vai lá fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre faço pra mim o que as pessoas gostariam que eu fosse, entendeu?
e as pessoas que são grandes. Agora, quem é as pessoas que a gente não acha grande são as pessoas que são as pessoas baixas, né? Que são as pessoas que, que levam facada e acham que o problema é dos outros e às vezes elas só estão cegas e a gente tem que orar por elas. Tem que ser mais pacíficos, sim. Minha mãe me ensina sempre isso, gente. Que a gente tem que sempre orar pelas pessoas, né, mãe? Você sempre fala isso pra mim, né? Que a gente tem que sempre ser pacífico e nunca ordinário, sabe, gente? Sabe? Uma pessoa que fica sujando a imagem dos outros, fazendo focatroa, sabe? De gente boa. Então, assim, gente, você vai ter sempre um filho da puta que vai chegar em você, vai falar merda, vai ter sempre alguém que tá revoltado. Então, assim, sabe o que é isso? É falta de amadurecimento, falta de Deus, falta de tudo que essas pessoas sentem. É inveja, é olho gordo, é submissividade, é ira. Então, assim, é uma pessoa que não tá com Deus. Então, a gente não pode estar. Gente, tem tudo pra gente ficar em bem com o nosso coração, com Deus. Por que a gente não fica? A gente quer ser evoluído para as pessoas ou para Deus? Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, entendeu? Mostrar o que é verdade e o que é transparente e justo. Então, assim, se te fizerem